Mateus 25:14. Está escrito assim, a partir do versículo 14: pois o reino dos céus é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o pouco, sobre o muito constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste. Eis que outros 2 talentos que ganhei estão aqui. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, portanto, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao vir, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, por favor. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite, e eu oro, Senhor, para que não seja o falar do homem, mas seja o falar do teu Espírito. Senhor, eu te peço nesse momento, Senhor, que a tua vida, ó Senhor, a tua vida há de se manifestar neste lugar. Senhor, queremos ser cheios do teu Espírito, queremos, Senhor Deus, ser tocados, renovados pela tua verdade. Oh Espírito Santo, o Senhor conhece cada um de nós aqui, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, e o Senhor é poderoso, Senhor, para através de uma pregação alcançar vários corações e atender diversas necessidades. Senhor, que isso aconteça nessa noite, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Reconhecemos que o poder é seu e que a tua graça, Senhor, nos basta. Essa é a oração que eu faço, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós temos ensinado aqui na nossa igreja muito sobre a graça. Temos falado aqui que o nosso relacionamento com o Senhor se baseia na graça. Ou seja, nós somos salvos pela graça. Não há mérito na nossa salvação, mérito para nós. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo aí em Efésios. É um texto que a gente sempre utiliza. Efésios capítulo 2. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Talvez você já saiba até esse texto de cor, mas eu insisto em estar lendo com você, para que você entenda algo. Quem achou, diga amém, por favor. Olha só, Efésios 2, versículo 8 diz assim: pois pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pelo que, irmãos? Graça. Então eu pergunto, é por mérito, sim ou não? Não. O que é graça? Diga comigo assim: graça é favor que não se merece. Não. Diga melhor, diga: graça é favor imerecido. Ou seja, é algo que você recebe que não é por mérito,
Graça é um favor que você recebe, não porque você fez algo, e porque você fez esse algo, você está recebendo. Porque se você recebe algo por aquilo que você fez, então isso deixou de ser graça e transformou-se em recompensa, salário. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Por exemplo, foi sexta-feira, eu saí da minha casa, eu fui lá na barbearia do Leandro. Amém ou não? A próxima que eu vou vai ser do Daniel. Eu quero dar trabalho para os barbeiros, irmãos. E eu fui lá e falei assim: Leandro, eu quero que você faça a minha barba, dá um visual bonito aqui e tal. Amém ou não? Irmão, e ele caprichou. Não ouvi nenhum amém. Ele caprichou, irmão. Eu estou mais bonito do que eu estava sexta, você pode ter certeza disso. E aí no final do que ele fez o trabalho todo, inclusive, irmão, ele passou uma pomada aqui, querido, que parecia que ele estava passando pasta de dente. É um negócio gostoso, irmão, é geladinho, sabe? Você que tem barba, você tem que fazer esses tratamentos, entendeu? E aí, querido, quando ele acabou, 2 horas e 35 minutos depois, brincadeira, depois do serviço dele, quando ele acabou de fazer tudo que ele tinha que fazer, eu me levantei e eu peguei minha carteira e pá, quanto que é o serviço? R$150. Falei, amém. Brincadeira, irmão, foi isso tudo não. Ele faz um preço bom porque eu sou pastor. Ele faz por 147. Aí eu fui lá, fui pagar o Leandro. E aí eu pergunto para você, esse pagamento que eu dei para ele foi graça? Sim ou não? Não, irmão, recompensa. Ele trabalhou, raspou minha cabeça, cortou minha barba direitinho, entendeu? Passou o tenguereguetengue aqui, entendeu? Fez tudo bonitinho. No final ele recebeu a sua recompensa. E por que ele recebeu? Porque ele trabalhou para isso. Agora, o que seria graça? Se eu chegasse lá e falasse assim, ó, você não precisa de cortar meu cabelo, você não precisa de fazer minha barba, você não precisa fazer nada, toma aqui, ó, algo para você. Aí ele fala, mas eu não fiz nada para receber, eu sei que você não fez, mas eu quero te dar. Isso é graça. Amém ou não? Você quer ver uma coisa? Se eu chego para você e te ofereço essa Bíblia, amém? Vamos supor que eu estou te vendendo essa Bíblia custa R$150, um exemplo, não sei o valor dela. E eu chego para você e falo assim, olha, eu vou te dar essa Bíblia de graça, mas você vai me dar só R$10 por ela. Foi de graça, irmão? Por que não foi de graça? Porque você pagou, mesmo que seja pouco, mas você pagou por ela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, quando que essa Bíblia você vai recebê-la de graça? É quando você não fizer nada, e eu ainda assim eu te entregar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte, a salvação é pela graça. Amém ou não? Se a salvação é pela graça, então não é pelo que você fez, não é pelo que eu faço, não é pelo tanto que eu oro, não é pelo tanto que eu jejuo, não é pelo tanto de culto que eu venho, não é pelo tanto que eu leio a Bíblia. A salvação não é por isso. Paulo disse, a salvação é pela graça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque se fosse pelo tanto que eu oro, se fosse pelo tanto que eu jejuo, pelo tanto que eu leio a Bíblia, pelo tanto que eu venho no culto, ouça o que eu vou te dizer, não seria graça. A salvação seria uma recompensa, ou seja, você comportou bem, então você será salvo. Ou seja, o salário do teu bom comportamento seria o que? A salvação. Vocês estão conseguindo me acompanhar, amém ou não? Então Paulo, ele está dizendo assim, ó, pois pela graça sois salvo. Como isso? Mediante a fé. Mediante a fé. E ele diz mais, olha que poderoso. Ele diz assim, olha, pela graça sois salvo mediante a fé. E Cristian, isso não vem de você. Paulo está dizendo, isso não vem de vós. Nem a fé que você teve para ser salvo vem de você. Paulo fala o seguinte, isso tudo é dom de Deus. E dom no original é o que, irmãos? O que significa a palavra dom? Hein? Presente. Então diga comigo assim, dom significa presente. Quantos aqui lembram que eu estava vendendo essa Bíblia? Amém ou não? Quantos lembram que eu estava vendendo a Bíblia? Quem que queria comprar? Quem? Era o Leandro. Amém? Então eu chego para o Leandro e falo assim, Leandro, toma, eu vou te dar essa Bíblia de presente, me dá só R$150. Foi presente? Então foi o quê? Um negócio.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Foi negócio, não foi presente. Porque se eu estou exigindo alguma coisa para receber, deixou de ser presente. Irmão, ouça o que eu vou dizer para você. Até o presente que você dá para o seu filho, que você fala assim, ó, só vou te dar se você passar de ano. Aí você fala, tá vendo como é que eu sou bom? Dei um presentão para meu filho. Mas você foi bom mais ou menos, irmão. Por quê? Porque ele pagou como? Estudando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como que ele recebeu esse presente? Passando de ano. Então ele pagou o preço para ter esse presente. Vocês estão me entendendo mesmo, amém ou não? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, você é salvo pela graça. É pela graça que você é salvo. Quantos estão entendendo isso? Olha, ele diz assim, olha, por meio da fé. Mas isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Então diga comigo assim, a salvação foi um presente que eu recebi do Senhor. Amém ou não? E ele continua dizendo assim, olha, não vem de obras, então não é pelo que você faz. A salvação não é por obras. E ele diz assim, ó, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos, versículo 10, somos sua obra-prima. Agora, querido, o versículo 10 é que eu acho que é fundamental para aquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu confesso, irmãos, que eu vou tentar compartilhar de maneira bem rápida, em 1h30, no máximo. Já estou até com o relógio aqui, para me controlar. Olha só o versículo 10, ele diz assim, olha, porque somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus, para quê, irmãos? Hein? Não, eu não ouvi, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então esse versículo 10 é que arrebenta com a gente. Por que esse versículo 10 que arrebenta com a gente? Porque quando as pessoas ouvem a mensagem da graça, elas acham o seguinte, poxa, eu sou salvo pela graça, a partir de agora não preciso de fazer mais nada. Então agora tudo é de graça. Irmão, você entendeu a metade da mensagem. A palavra do Senhor diz o seguinte, você é salvo pela graça. Você era pecador, você era perdido, você não valia nada. E eu vou dizer algo para você, Deus foi tão bom que Ele gerou fé no teu coração para que você fosse salvo. Quantos estão me acompanhando, digam amém. Ele olhou para você e Ele decidiu te salvar. E Ele gerou uma fé no teu coração que Paulo diz que é uma fé que não vem de você, é dom dEle. Agora, querido, Ele diz o seguinte, porque nós somos sua obra-prima. E ele diz mais, nós somos sua obra-prima e nós fomos criados para um propósito. E qual é o propósito que nós fomos criados? Aí sim, para as boas obras. Então eu quero dizer algo para você, irmão, e eu quero que você preste o máximo de atenção possível. Porque o meu desejo, querido, é que essa mensagem mude completamente o teu conceito de cristianismo. Principalmente você que tem sido encharcado com a mensagem da graça aqui. Porque o que acontece, irmãos, quando muitos irmãos aqui têm ouvido a mensagem da graça, acha que a graça é graça e para pela graça, e isso acaba virando desgraça. Ouça o que eu estou te dizendo, você é salvo pela graça, não tem mérito nenhum em você na sua salvação. Todo mérito, toda honra, toda glória é do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele pagou o preço do seu pecado. Ele fez aquilo que você e eu não teríamos a menor condição de fazer. Ele sofreu o peso e a consequência dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então sabe o que isso significa, Jaqueline? Que ele foi castigado para você ter paz. Ele foi castigado para que você tenha paz. Ele foi castigado para que eu tenha paz, porque o castigo que me traz a paz foi aplicado nele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Mas Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha que glorioso tudo isso, mas mesmo sendo salvo pela graça, irmão, pela graça, isso tudo aconteceu na tua vida para que você fizesse boas obras. Então entenda o que eu vou te dizer. As boas obras, elas não te salvam. As boas obras não vão fazer você se tornar uma pessoa salva. Não é isso. Salvação é graça. Mas eu digo para você que boas obras é a característica de alguém que foi salvo.
Se você é alguém que diz que teve um encontro com Cristo, e você, querido, não é envolvido em boas obras, se você é alguém que teve um encontro com Cristo, e você não tem feito nada para Deus, das duas uma: ou o seu encontro com Cristo foi artificial, ou, irmão, você ainda não entendeu o propósito da tua existência, ou você ainda não entendeu o porquê que você foi salvo, ou para que você foi salvo. Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele está falando da parábola dos 10 talentos. Muitas pessoas aplicam essa parábola para a salvação, e eu quero dizer para você, que nessa palavra não está inserido o contexto de salvação. O Senhor, ele está falando sobre o reino, e ele está dizendo o seguinte: olha, o reino dos céus é semelhante a um senhor. Esse senhor, ele precisou viajar, e ele distribuiu talentos para os seus servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Ouça o que eu vou dizer, que tremendo. O Senhor, ele deu talento para cada um, mas ele não deu aleatoriamente, ele deu para cada um segundo a sua capacidade. Então ouça o que eu vou te dizer. Por que ele deu a cada um segundo a sua capacidade? Porque o nosso Deus é justo. Ele jamais daria algo para você que depois ele não pudesse te cobrar. Ele jamais te daria algo, ou ele exigiria algo que você não tivesse capacidade de corresponder. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta, irmão, que quando eu chegar diante do Senhor, Ele não vai poder me cobrar e dizer assim: Fábio, por que você não tocou teclado? Por quê? Porque eu tenho certeza, irmão, que esse talento não foi me dado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Glória a Deus por isso, amém ou não? Eu tenho certeza, querido, que o Senhor, Ele não vai chegar para mim um dia e dizer assim: Fábio, por que quando a igreja fazia os almoços lá, por quê? Aquele almoço abençoado para pagar o ar-condicionado, que inclusive domingo que vem vai ter, sábado. Por que quando a igreja fazia aquele almoço, você não ia lá para a cozinha e ajudava aquela equipe na cozinha? Eu tenho certeza que isso o Senhor não vai me cobrar, irmão, porque se eu for para a cozinha para cozinhar com as irmãs, no almoço seguinte a gente não vende quentinha nenhuma mais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Na parábola dos talentos, o Senhor, Ele deu um talento a cada um, Cristian, segundo a sua capacidade. Ele não deu para ninguém mais do que aquela pessoa pudesse corresponder. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Irmão, se a pessoa que está do teu lado está dormindo, sacode ela e fala: meu irmão, não perde essa bênção. Aleluia. Então Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Sabe o que é poderoso nesse texto, irmão? É que a Bíblia diz, querido, que chega um dia que esse Senhor, Ele vai voltar. Então diga comigo assim: um dia. Não, irmão, diga como um vencedor. Diga: um dia esse Senhor vai voltar. Porque no versículo 19 de Mateus 25 diz assim: olha, depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Ou seja, tudo aquilo que você tem recebido de Deus, irmãos, um dia você vai dar conta para Deus. Amém ou não? Talvez você chegue para mim e fale assim: mas pastor, eu não sei para que eu fui chamado. Mentira. Isso é mentira. Não existe uma pessoa sequer que não sabe para que foi chamado, irmão. Se você de verdade não sabe para que você foi chamado, então comece a pregar o Evangelho, porque isso aí já está claro na palavra. Diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então não há desculpa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Quantos estão comigo nessa noite? Digam glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: qual é o seu talento? Sabe, querido, tem muita gente que está achando que a vida cristã é você vir aqui à frente chorando, babando, aqui na frente. Você chega aqui, levanta a mão, aí a gente faz aquela oração maravilhosa, gostosa, poderosa. Aí no final, como eu sempre digo, olha para trás, você acaba de receber uma família, a pessoa chorando, vê um monte de gente abraçar, abraça, domingo que vem, está aqui, pronto, acabou. E isso é a vida cristã. Mas você se esquece que lá em Efésios o Senhor está dizendo que nós fomos criados para as boas obras. A salvação foi graça.
Mas você foi salvo para algo. Você foi salvo para um propósito. Ontem aqui na conferência, irmãos, em nome de Jesus, eu vou te dar uma canjinha muito breve. Eu estava falando, querido, sobre uma vida extraordinária. E eu estava falando, querido, sobre os espias. E eu fiz uma pergunta de um por um: quem foi esses 10 homens? Pastor, eram 12, eu sei, mas eu perguntei 10. Porque quando eu perguntei, ninguém sabia o nome dos 10, aqueles covardes. Mas hoje todo mundo sabe quem é Josué e Calebe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E o problema, irmãos, é que ontem eu estava falando, é que nós estamos acostumados com uma vida medíocre. Nós estamos acostumados, querido, com uma vida mais ou menos. Nós estamos cercados, vivendo no mundo do mais ou menos. Sabe, querido, não há dedicação como se deveria. Fazemos o suficiente para sermos aprovados. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Da escola, eu estava falando ontem, a média é 6. O aluno é capaz de estudar para tirar 6. O alvo dele é 6. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O cara, ele é incapaz de chegar e dizer: não, poxa, a média é 6, mas a nota máxima é 10, então eu vou me esforçar pelo máximo. Você chega no trabalho e fala com o sujeito o seguinte: olha, você pega essa Bíblia e coloca aqui. Teu trabalho é todo dia pegar essa Bíblia e colocar aqui. Você pega essa Bíblia aqui e coloca aqui. Aleluia. E o que o cara faz? Ele pega a Bíblia aqui e coloca aqui. Pega aqui e coloca aqui. Mas ele coloca de qualquer jeito, porque só mandaram ele colocar aqui. Mas ele é incapaz de arrumar, acertar, limpar. Ele não faz o a mais. E por que não faz o a mais? Porque é medíocre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque estão acostumados com uma vida medíocre. O problema, querido, é que isso está se infiltrando no meio da igreja. E as pessoas estão vivendo um cristianismo medíocre. Um cristianismo fraco, um cristianismo mentiroso. Um cristianismo, querido, que há um impacto na tua vida hoje e no dia seguinte não tem mais nada. É um impacto passageiro. É um impacto momentâneo. Eu não sei quanto a você, irmãos, eu não vejo esse tipo de impacto na Bíblia. Porque quando houve um impacto pelo Espírito Santo naqueles homens, eles começaram a sair e pregar. Pedro começou a converter milhares e eles nunca mais voltaram atrás. Eles nunca mais pararam. A única coisa que parou aqueles homens foi cova de leões, foi ser crucificado de cabeça para baixo, foi ter seu pelo arrancado. É isso que aconteceu com eles. Eles foram até o final. Foram até o final. Mas hoje o cristianismo que a gente vive é um cristianismo quando o cara vem 3 domingos seguidos, eu posso soltar fogos de artifício e dizer: achei um crente. Aleluia. Vem 3 domingos seguidos, eu posso dizer: achei um crente. Por quê? Vem um, falta 2, vem 2, falta 1. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração. Ouça o que eu vou te dizer. Não há nada que justifique você faltar um culto. Nada, a não ser doença e trabalho. Ah, pastor, mas é o aniversário do sobrinho da minha amiga. Se você quer ir no aniversário do sobrinho da sua amiga e você pensa que aquelas horas no aniversário do sobrinho da tua amiga vale mais do que algumas horas com Deus, reveja se você é crente. Porque eu vou dizer algo para você, querido. Para mim, nada substitui essas horas que nós passamos aqui. Nada. Não há nada que venha me suprir mais do que estar aqui. Nada. Porque eu não posso trocar minhas horas com Deus, meu tempo com Deus, por nada nesse mundo, porque nada é mais valioso para mim. Então hoje nós vivemos um cristianismo fraco, medíocre. Estamos vivendo mediocridade. E na vida cristã, no ministério cristão, ontem eu falei sobre isso. Você pega às vezes uma equipe de louvor, você é muito dedicado, tá, filho? Eu sei que nós temos aqui alguns irmãos dedicados, sei mesmo. Mas eu estou falando aqui no âmbito geral, tá, irmão? Porque às vezes a gente fala de louvor, o pessoal já logo olha assim, ó, esquece ele. Esquece quem está aqui em cima. Mas eu estou falando, querido, de uma maneira geral. A gente vive num ministério totalmente medíocre. Por quê? Porque as pessoas ensaiam o que dá para o gasto. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém ou não?
E você sabe o que eu fico mais às vezes espantado? É que o mundo é muito mais comprometido com a excelência do que os crentes. O mundo faz as coisas com muito mais excelência do que os crentes. O mundo faz para o diabo com muito mais excelência do que nós fazemos para Deus. Vocês estão comigo ainda, amém ou não? Eu sei que talvez você saiu de sua casa, você esperava uma mensagem em que você fosse chorar, dar glória, pular, virar cambalhota, essas coisas todas. Mas hoje você não vai fazer isso, irmão. Me perdoe. Talvez você faça no final. O certo, querido, é que esse servo, esse Senhor, ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele te deu talentos. E ele vai cobrar o seu talento. Você quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios. No capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Versículo 6. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 6. Olha só. Tendo, portanto, sempre bom ânimo, tendo o que, irmãos? Sabendo que, enquanto moramos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não pelo que vemos. Temos confiança, preferindo deixar o corpo e morar com o Senhor. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, a gente mora no corpo. Esse seu corpo é uma casa, amém ou não? Amém ou não? Então esse seu corpício aí é só uma casa, amém ou não? Glória a Deus que você mora nele. E ele diz mais assim, olha, é por isso, versículo 9, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ter a honra de ser-lhe agradável. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, é por isso, eu tenho entendimento que eu moro num corpo, e o meu desejo é estar com o Senhor, mas enquanto eu estou nesse corpo, é por isso que eu tenho me esforçado para agradar o Senhor. E ele diz mais: pois é necessário que todos nós sejamos manifestados. Então diga comigo assim: é necessário. Não, irmão, diga como um vencedor, diga: é necessário que todos nós sejamos manifestados, ou seja, expostos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então eu quero dizer algo para você: todo o talento que você recebeu, um dia você vai ser exposto diante do tribunal de Cristo. É o que Paulo está falando, para que você receba o bem ou o mal que você fez pelo corpo, através do corpo, enquanto você estava vivo. Então eu quero dizer algo para você. Talvez você está aqui nessa noite, irmão, e você é cheio de dons, cheio de talentos, ou você talvez só tem um dom e um talento. Não importa quantos você tem, importa o quanto você tem sido fiel para o qual o Senhor te chamou. Porque um dia nós estaremos diante dele. Paulo está dizendo isso. Um dia iremos nos apresentar, iremos ser manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um quem? Ele está falando para quem? Ele está falando para uma igreja. Então esse tribunal é para quem? É para o mundo? Não, é para os crentes. As pessoas confundem tribunal de Cristo com o julgamento do grande trono branco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui está falando sobre o tribunal de Cristo, é julgamento dos crentes. E o julgamento dos crentes é onde um dia nós estaremos diante do Senhor, para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então um dia, irmão, você vai dar conta. Um dia eu vou prestar conta. Um dia eu vou chegar diante do Senhor e vou me apresentar para Ele e mostrar as minhas obras. Esse julgamento é para crente. E eu pergunto para você, querido:
que você vai apresentar para ele? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3. Coríntios capítulo 3, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Presta bem atenção, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, qual é Jesus Cristo. Ou seja, toda a nossa obra precisa estar fundamentada em Cristo, amém ou não? Amém ou não? E ele está dizendo mais: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, presta bem atenção nesse versículo, irmão, manifesta se tornará a obra de cada um. Então vai chegar um dia, irmãos, onde nós iremos apresentar as nossas obras diante do Senhor. O que você fez? Então, querido, preste bem atenção, nós somos salvos pela graça, amém ou não? Isso está claro para você? Não é pelo seu sacrifício, é pelo sacrifício de Cristo. É pelo que Ele fez e não pelo que você fez. Agora, irmãos, uma vez salvos, nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para um propósito. E aí o tribunal de Cristo, ele vai manifestar qual é o teor das nossas obras. E ele está dizendo: se é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha ou feno. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Versículo 13, olha só, vou ler de novo. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque é revelada pelo fogo, e o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo ela é. Então presta bem atenção, irmãos. Você está vendo como é que a gente prega sobre a graça? Os irmãos acham que aqui é evangelho fácil, mas eu quero dizer algo para você em nome de Jesus. Você sim, mais uma vez eu repito, é salvo pela graça, mas você foi salvo para um propósito. Agora, não é você fazer qualquer coisa para Deus, também não é você fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque um dia as nossas obras serão expostas diante dele. Você pode apresentar para Deus ouro, prata, pedra preciosa, mas você também pode apresentar madeira, palha e feno. Qual é a diferença? Se eu te desse um caminhão de madeira ou um anel de ouro, o que você prefere? Um anel de ouro. Se eu te desse, querido, 1 tonelada de palha ou 100 gramas de uma pedra preciosa, o que você prefere? Pedra preciosa. Então um dia ele vai manifestar o valor da obra de cada um. Então diga comigo assim: no dia, não, diga como vencedor, diga: no dia o Senhor vai manifestar a obra de cada um. E olha o versículo 14: se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá o que? Recompensa. Então, irmão, você que tem trabalhado para o Senhor, você que talvez aqui, você diz assim: nossa, eu trabalho nessa igreja e o pastor não me reconhece, sabe, eu dou um duro danado, eu limpo o chão, limpo o banheiro, eu faço isso, venho para o almoço, chego cedo, apago a luz, o pastor não me reconhece. Posso dizer uma coisa para você, irmão? Não é nem para o pastor te reconhecer. Sabe por quê, irmão? Se eu não reconheço, ou qualquer líder aqui não reconhece, ou se você não foi reconhecido onde você passou, irmão, o que adianta você ser reconhecido uma vida inteira por mim, e quando você chegar diante do tribunal de Cristo, Ele não reconhecer a tua obra? O que importa é que Ele reconheça a tua obra. Eu vou dizer algo para você, querido: se você está fazendo algo para Deus, se você está fazendo algo respondendo ao teu chamado, mesmo que ninguém esteja batendo palma, mesmo que ninguém esteja colocando holofotes no que você está fazendo, mesmo que ninguém esteja colocando banner dizendo muito obrigado, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, saiba que se você está fazendo para Deus, um dia você vai ser recompensado. O que adianta ser recompensado uma vida inteira, mas no dia que presta mesmo não ser?
É igual ao futebol. Fala, meu Deus do céu, o que tem a ver com futebol? O que você está rindo, Toledo? É igual ao futebol. O que adianta? O Flamengo fica na frente o campeonato inteiro. Mas o que importa? É o último dia, filho, é a última rodada. Aí fica só no cheirinho. Irmão, é pra você rir. É que tem muito flamenguista aqui. Mas escuta o que eu vou te dizer, irmãos. Mas no futebol não é assim, não é? Às vezes o time tá lá na primeira rodada, tá lá em primeiro lugar, tá. Segunda rodada ele tá no primeiro lugar. Na 37ª rodada ele tá no primeiro lugar. Importa isso, irmão? Vale nada. Ele tem que estar no primeiro lugar em qual rodada? É na última. É isso ou não? Sim ou não, igreja? Sim! E o que isso tem a ver então com a mensagem? É que às vezes você está fazendo a obra aqui e o pessoal está lá assim: vai, Jaqueline, vai, estamos torcendo, vai, reconhecemos a tua obra, oh irmã, oh aleluia, aquele negócio total. Mas chega no dia lá, o Senhor chega e fala: não reconheço. Isso para mim foi palha, madeira, feno, isso não tem valor nenhum. O que adiantou toda essa torcida que ela tinha aqui? Adiantou alguma coisa, irmão? Sim ou não? Mas qual é o problema? É que tem muita gente hoje trabalhando para ter torcida aqui. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós temos que ter reconhecimento naquele dia. É naquele dia. E ele diz o seguinte: olha, se a obra que alguém edificou permanecer, vai receber recompensa esse. Versículo 15: e se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá o dano, mas ele mesmo será o que? Salvo. Ele vai perder a salvação porque a obra dele queimou? Não, não vai. A Bíblia diz que ele vai ser salvo. Mas como que ele vai ser salvo? Através do fogo. Ou seja, irmão, vai queimar um bocadinho. Como assim, pastor? Não sei. Mas a Bíblia diz que você vai ser salvo pelo fogo. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Ouça o que eu vou te dizer, irmão. Olhe para mim. Ouça o que eu vou te dizer. Eu creio que nós fomos chamados para propósitos extraordinários. Eu creio, querido, que o que o Senhor tem para nós é algo extraordinário. Eu creio que o Senhor, Ele quer te usar de maneira extraordinária. Mas para isso você precisa sair da mediocridade. Para isso você precisa sair, querido, desse mimimi. Você precisa sair, querido, dessa coisa que te agarra. Você precisa, querido, inverter os seus valores. Sabe por quê, amado? Porque um dia você vai chegar diante do Senhor. Pois é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.